Determinação do ritmo. A análise da regularidade ou irregularidade do ritmo deve abranger os átrios e ventrículos. A regularidade dos átrios é avaliada pela consistência do padrão das ondas P. As ondas P estão equidistantes entre si? A regularidade dos ventrículos é avaliada pela consistência do padrão das ondas R. As ondas R estão equidistantes entre si? De início, examinar a regularidade do ritmo apenas a olho nu poderá ajudar. No entanto, isso só revelará alterações grosseiras do ritmo. Há dois métodos úteis que são o uso do compasso e o da técnica do papel. O compasso, um instrumento que tem duas pontas finas articuladas. Uma das pontas é colocada sobre o pico da onda P, ou R, enquanto a outra ponta é colocada no pico da onda P ou R subsequente. Mantém-se as pernas do compasso fixas nessa posição e move-se o compasso ao longo do traçado para avaliar se a distância entre os picos de outras ondas P ou R é a mesma. Se o ritmo for regular, as pontas do compasso cairão sempre sobre os picos das ondas P, definindo a regularidade do ritmo atrial, ou das ondas R, definindo a regularidade do ritmo ventricular. Se o ritmo for irregular nos átrios ou nos ventrículos, as pontas do compasso cairão sobre os picos de outras pontas P ou R, respectivamente. A técnica do papel. A técnica do papel consiste em usar uma tira reta e limpa de papel, alinhando-a ao traçado e marcando sobre a borda da tira o local que coincide com o pico de 3 ondas R consecutivas. Depois, move-se o papel para os 3 picos de ondas R subsequentes e verifica se as marcas coincidem com esses pontos. Se o ritmo for regular, as marcas dos picos das ondas R coincidirão com os picos de ondas R subsequentes. Se o ritmo for irregular, as marcas dos picos das ondas R não coincidirão com os picos de ondas R subsequentes. O mesmo processo é, então, repetido com as pontas P, a fim de determinar se os átrios estão batendo regular ou irregularmente. A análise da frequência cardíaca deve abranger os átrios e os ventrículos. Qual é a frequência cardíaca atrial e qual é a frequência cardíaca ventricular? As frequências podem ser avaliadas por 4 diferentes métodos: quadrado menor, quadrado maior, contagem simples e método de 10 vezes. O método do quadrado menor é o mais preciso, o método do quadrado maior é o mais fácil de calcular, e o método da contagem simples e de 10 vezes são usados para ritmos irregulares. Entretanto, é importante mencionar que não se deve confiar exclusivamente nestes métodos. Sempre verifique um pulso arterial e relacione-o com a frequência cardíaca no ECG. O método dos quadrados menores consiste em contar o número de quadrados menores existentes entre os picos de duas pontas P consecutivas para avaliar a frequência atrial e entre os picos de duas ondas R consecutivas para avaliar a frequência ventricular. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Divida 1.500 pelo número de quadrados menores contados para obter o número de batimentos atriais ou ventriculares por minuto. Aqui temos 20 quadrados menores entre os picos de duas ondas R consecutivas, o que significa a frequência cardíaca estimada de 75 batimentos por minuto. 1.500 dividido por 20 igual 75 BPM. O método dos quadrados maiores consiste em contar o número de quadrados maiores existentes entre os picos de duas ondas P consecutivas para avaliar a frequência atrial e entre os picos de duas ondas R consecutivas para avaliar a frequência ventricular. 1, 2, 3, 4. Divida 300 pelo número de quadrados maiores contados para obter o número de batimentos atriais ou ventriculares por minuto. Aqui temos 4 quadrados maiores entre os picos de duas ondas R consecutivas. 300 dividido por 4 igual 75. Método de 10 vezes. É considerado o método mais fácil de se calcular a frequência cardíaca, especialmente se o ritmo for irregular. O papel quadriculado do ECG está marcado com intervalos de 3 segundos ou 15 quadrados grandes. Para descobrir a frequência atrial, obtenha um traçado de 6 segundos ou 30 quadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30. Conte o número de ondas P e multiplique por 10. 10 traçados de 6 segundos apresentam 1 minuto. E o último método a ser utilizado é conhecido como método da sequência. Para utilizar esse método, você precisará decorar a sequência 300, 150, 100, 75, 60 e 50. Para determinar a frequência trial, deve-se encontrar uma onda P, cujo pico esteja em uma linha preta grossa. A seguir, é necessário encontrar o próximo pico da onda P e calcular a frequência trial, com base no número atribuído à linha preta grossa mais próxima. A frequência ventricular pode ser calculada da mesma forma, utilizando a onda R.